Mudou tudo e o Jorginho não deve assinar mais pré-contrato, e eu explico tudo depois da vinheta. Mudou a estratégia, tá? Além disso, tem Flamengo indo à FIFA para cobrar todos os caloteiros, e tem fala do Landim dizendo: se você for dever ao Flamengo, você vai ser exposto, então não fique devendo. Além disso, tem El Clássico pro Wesley se confirmando. Depois do Real Madrid entrar em contato, Barcelona veio e já dá um indício aí de quanto tá disposto a pagar. A gente vai discutir daqui a pouquinho isso também. Tem um deputado do Brasil entrando com uma solicitação ao Itamaraty pro Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, ser proibido de entrar no país. Mas isso tem um outro lado aí que pode dar problema em relação à final da Libertadores, e a gente vai explicar também logo depois da vinheta. Tem Flamengo também baixando o valor dos ingressos para a estreia contra o Inter. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Antes de mais nada, antes de começar com as notícias, eu peço a você o like aqui no vídeo, dá a curtida aqui no vídeo, compartilha com os amigos e com a família, e não se esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar em se inscrever e ativar o sininho, que aí todo vídeo novo que eu soltar, você vai receber a notificação. Lembrando que nada disso é pago, tá? Só você me ajuda, me incentiva a continuar fazendo conteúdo aqui e me ajuda que o vídeo seja cada vez mais divulgado para mais gente. Além disso, peço que você me siga nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Vamos para as notícias, porque tem muita coisa do nosso Mengão. Primeiro, antes de mais nada, uma ótima semana a todos os rubro-negros e a todos os outros que vêm aqui no vídeo também dar uma espiadinha. Tem a galera do Inter que vem ver o que eu vou falar sobre o calote do Inter. Flamengo indo à FIFA, cobrar eles por lá. Tem Barcelona vindo para tirar o Wesley do Flamengo, será? Vão entrar numa briga aí com o Real Madrid, fazer o El Clássico pelo Wesley. A gente vai dar mais detalhes sobre isso. Tem a questão do Jorginho, que a tendência agora é que não seja assinado pré-contrato, mas a notícia não é tão ruim não. A gente vai explicar aqui exatamente o que deve acontecer nessa situação do Jorginho. Beleza? Começando aqui com o Flamengo voltando aos treinos hoje, depois de 3 dias de folga. Todo mundo que não está mais com as suas seleções voltando hoje a treinar. Gerson já voltou ao Rio, tá continuando a recuperação, fazendo mais exames para entender o que se passa com a coxa dele, que ele tem sentido com bastante frequência, mas no exame não é identificada a lesão. Então o Flamengo, inclusive, está aproveitando para inaugurar a máquina nova de ultrassonografia que o Flamengo comprou. E aí, vamos ver se eles conseguem algum avanço aí nessa questão do diagnóstico do Gerson. A Arrascaeta ainda não voltou, diferente do De La Cruz, que já está de volta, muito porque o Arrascaeta foi por conta de lesão e o De La Cruz foi por parte técnica, ele que foi cortado da seleção uruguaia, porque não é dito oficialmente, mas só se diz que é por questão técnica, mas é muito por conta da altitude. O Uruguai enfrenta a Bolívia lá em El Alto, que é o estádio mais alto que tem lá na Bolívia, de mais de 4.000 metros de altitude. Então o De La Cruz não performa bem nessas situações. O Flamengo, quando enfrentou o Bolívar, inclusive, o De La Cruz não saiu bem, não jogou bem, e aí deve ter passado isso lá para o técnico da seleção, o Bielsa, que cortou o jogador. O Arrascaeta não é divulgado muito bem o motivo dele ficar por mais um dia, mas a tendência é que ele vá para o jogo, mas não jogue, porque ele está machucado. Mas acompanhe lá a seleção, a partida, e em seguida volte para o Brasil. Então, em relação às seleções, é isso. Varela também deve jogar pelo Uruguai. E aí vamos aguardar que não haja mais nada de mais grave. Wesley tem aí a informação de que deve ser titular contra a Argentina.
E aí, até que enfim, né? Porque se não acontecesse isso, o Dorival... Meu Deus do céu. E tô torcendo pela seleção. E você, rubro-negro, tem que torcer muito pela seleção, tá? Por quê? Se a seleção for mal e por acaso o Dorival cair, já sabe quem é que eles vão vir atrás para virar técnico da seleção, né? Com essa ascensão aí gigantesca, meteórica do Felipe Luiz, se a seleção não for bem, sabe que eles vão vir atrás de Felipe Luiz. Então, você, rubro-negro, torça como nunca pela seleção, não só nesse jogo, mas em todos os outros jogos, Copa do Mundo, torça mais do que nunca pela seleção, pro Dorival dar muito certo, ganhar tudo por lá, porque senão sabe que eles vão vir atrás do Felipe Luiz. Vamos mudar de assunto agora, que o Flamengo começou as vendas de ingresso para a estreia no Brasileiro contra o Inter. E uma boa notícia, tá? Primeiro que mudou a plataforma, agora é ingressos.flamengo.com.br e ingresso a partir de R$25 para a partida. Então, você entra lá no site, vê quais são as condições desse ingresso. Se eu não me engano, esses R$25 são para sócio, mas o ideal é que você entre lá para confirmar. Ingressos já à venda, e essa plataforma do Flamengo de venda de ingresso vai ser utilizada também no novo plano para torcedores off-Rio, que o Flamengo está em conversas com a CBF para comprar toda a carga de ingresso de todos os jogos que o Flamengo for visitante. Sempre o Flamengo comprando todos os ingressos para colocar à venda no seu site. E aí, fazendo esse plano off-Rio, o torcedor de fora do Rio de Janeiro sempre vai ter a prioridade para comprar ingressos para o jogo em que o Flamengo for até a sua cidade. Então, sensacional a ideia. O Flamengo deve divulgar essa semana mais detalhes desse novo plano para torcedores off-Rio, mas a ideia é essa: o Flamengo controlar a venda dos ingressos da parte de visitante e priorizar o torcedor daquela cidade que seja sócio off-Rio. Muito legal a iniciativa e vai privilegiar o cara que apoia o Flamengo no dia a dia. E agora tem um outro assunto aqui, que é um deputado pedindo o banimento do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, do Brasil por 3 meses. Por 6 meses, aliás. E aí, vou falar já já uma consequência que isso pode ter. Mas vamos ler aqui um trecho da notícia que saiu. Deputado pede que presidente da Conmebol seja impedido de entrar no Brasil por 6 meses. Alejandro Domingues afirmou que times brasileiros fora da Libertadores seria como Tarzan sem chita. Declaração gerou revolta no país. Presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, pode sofrer graves consequências após declaração infeliz. Após sorteio da Libertadores, o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, promoveu um pedido ao governo federal para que o dirigente seja considerado persona não grata no Brasil, de modo a impedi-lo de ingressar em solo brasileiro durante 6 meses. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Depois da repercussão negativa, o presidente da Conmebol repercutiu um pedido de desculpas e afirmou que a expressão utilizada se trata de uma frase popular. Então, por enquanto é isso. Isso é por enquanto uma solicitação, não tem nada definido que ele vai ser realmente banido. E eu acredito que não aconteça isso, tá? Primeiro, porque acho que é algo pesado demais, principalmente porque ele pediu desculpas. Pesado demais a princípio, assim, sem investigação, de que ele de fato fez algum tipo de declaração intencional, e ele pedindo desculpas, ele ameniza bastante. E o principal fator aí que eu acho que não vai dar em nada isso, nem por parte da Conmebol, nem por parte do Brasil, é porque Brasília é o grande estádio aí, o local favorito para a final da Libertadores. E aí, se o Alejandro Domingues está impedido de entrar no Brasil, a final não ia ser aqui. Com certeza. E aí, como tem essa troca aí de influências, todo mundo tem muita coisa a ganhar
se a final for em Brasília, é o que dá pra gente falar dessa forma, a tendência é que eles não tirem a final aqui do Brasil. Não foi anunciado oficialmente, mas a tendência, grande tendência, é que aconteça por aqui. Mas se acontecesse essa punição ao presidente da Conmebol, isso não aconteceria, porque o presidente não poderia vir até a final. E essa ideia aí não deve ir muito além. Mas vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos falar rapidinho aqui de Alcaraz, que tá ficando cada vez mais com tempo apertado para atingir a meta de 6 jogos, mas o Everton, em conversas com o empresário do jogador e também o representante do Flamengo, já informou que, independente da meta, eles vão querer ficar com o jogador. Agora, ainda não está definido se eles vão pagar o valor acordado ou se vão tentar negociar. Se tentarem negociar, como eu já trouxe, é um risco para eles, porque existem outros times interessados. O Flamengo está indo atrás dos outros para entender quais seriam as propostas dos outros clubes. E o Everton está no direito dele de pagar os 18 milhões de libras até o fim do contrato de empréstimo. Depois disso, caso não pague, ele não tem mais prioridade. Então, vamos ver no que vai dar esse assunto. Mas o Alcaraz, assim, ele tem mínimas chances de voltar ao Flamengo. Se não for pro Everton, deve ir para outro clube, inclusive do campeonato inglês. Alcaraz é muito bem visto por lá, tem um futebol muito de acordo com o que precisa o campeonato inglês, de dinamismo, e chuta muito bem de fora da área. Então, tem muitas características que estão atraindo os olhares de outros clubes por lá, e não deve ser um problema para o Flamengo se o Everton não quiser pagar esses 18 milhões de libras. Mas a tendência é que ele fique no Everton e que o Everton pague esse valor, tá bom? Qualquer novidade também que mude sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Tem hoje o português Nuno Campos começando seu trabalho com a equipe sub-20 do Flamengo e, com isso, a saída de Kleber Andrade, Kleber dos Santos, aliás, Kleber Andrade é o estádio, né? Kleber dos Santos deve ser oficializada. O técnico que comandou o time alternativo no Carioca nos primeiros jogos e também comandou o time sub-20 vencendo a Libertadores da categoria agora nas últimas semanas. Ele vai ser oficializada a saída dele do Flamengo e o Nuno Campos assumindo a equipe sub-20. Tem agora uma notinha aqui sobre o zagueiro Pablo, que saiu da Letícia Marques do Globoesporte.com, informando que nesses últimos meses ninguém veio atrás do zagueiro Pablo. Ninguém. O Flamengo tentou oferecer para muitos clubes, mas ninguém quer o Pablo. Ninguém oficialmente apresentou nada pelo Pablo. Existiu até um boato de Grêmio, de outros clubes sondando a possibilidade, mas de oficial não chegou nada. E a ideia do Flamengo é achar um destino para o zagueiro até o dia 4 de abril, que é quando fecha essa janela especial para pós-campeonatos estaduais, que abriu agora no início de março, no dia 11, e vai até o dia 10 de abril, mas até agora tá difícil, ninguém quer o Pablo, e aí volta aquela capinha do filme, né? Ainda estou aqui. Enfim, Flamengo acionou a FIFA para cobrar o dinheiro que devem a ele, cobrar todos os caloteiros, cerca de 10 milhões de euros o total dessa grana ainda. E aí, o Flamengo tem Internacional devendo pelo Thiago Maia, tem também Estrela Amadora de Portugal devendo 3,6 milhões de euros pelo Igor Jesus, e tem o Leixões devendo 1 milhão de euros pelo Verton, entre outros casos menores que totalizam 10 milhões de euros. O Inter, cerca de 4 milhões de euros pelo Thiago Maia. E aí muita gente falando, mas o Inter atrasou só algumas parcelas. Normalmente, isso não é uma informação, é uma informação do que acontece normalmente, não é uma certeza que é esse caso. Normalmente, quando há atraso de uma parcela, existem cláusulas de que a dívida passa a ser integral.
quando o atraso é muito grande, como é o caso do Inter, que já deve estar aí pelo menos uns 6 meses atrasando o pagamento. E aí, por isso, talvez o Flamengo já esteja mencionando o valor total como o valor devido pelo Inter. Mas o total aí já beira os 10 milhões de euros entre todos os clubes que o Flamengo deve. O Flamengo tentou ir antes na CNRD da CBF, sem sucesso. E aí, como já tentou essa primeira camada de resolução sem conseguir um retorno positivo da entidade, o Flamengo tem essa possibilidade de ir até a FIFA. E na FIFA, meu amigo, o negócio anda um pouquinho melhor, a punição vem com rapidez. E aí vamos ver agora se o Inter vai se mexer para pagar o que deve ao Flamengo, para deixar de calote. Inter que recebeu grana de seguro já por conta das enchentes, então não tem mais aquela desculpa sobre isso. E aí teve a fala também do BAP na reunião com os conselheiros, falando sobre essa questão aí da cobrança. Ele soltou uma frase bem emblemática aí, que foi: não deva ao Flamengo, porque você vai ser exposto. Tá aí. E agora vamos falar aqui de Wesley que vai ser titular da seleção brasileira contra a Argentina, segundo a informação lá do Caio Mota, do Globo Esporte. E agora tem a formação completa do El Clássico. Porque Real Madrid já veio antes pedindo para ser priorizado, qualquer proposta que chegue, informe ao Real Madrid, porque ele pretende cobrir. E veio o Barcelona agora, também deixando claro o interesse pelo jogador, dizendo que eles devem começar com uma proposta aí na casa dos 35 milhões de euros pelo lateral. Mas ele sendo titular da seleção, jogando o que está jogando, a minha opinião é que esse valor vai subir ainda mais. Não acho que o Wesley saia por menos de 40 milhões. Mas hoje, o valor que é dito, inclusive pelo Flamengo, que aceitaria algo em torno aí de 35 milhões de euros mesmo, e esse é o valor já mencionado pelo Barcelona nesse primeiro contato aí que vem tendo direto entre os clubes sobre o Wesley. Então tá formado o El Clássico pelo jogador. Por outro lado, o Real Madrid, que também quer muito o Wesley, coloca o lateral como prioridade na janela. Por quê? Porque ele vem jogando com improviso na lateral. Ou o Valverde ou o Lucas Vázquez, nenhum dos dois é lateral, e eles é que estão jogando por ali, porque o Carvajal tá machucado e eles não têm uma outra opção satisfatória, pelo menos, nessa posição, e eles estão com muita necessidade de jogador para essa posição, e o Wesley passa a ser uma das grandes prioridades para essa próxima janela. A briga vai ser boa e o valor tá subindo, porque o Wesley tá jogando mais, virou o titular da seleção agora. Promete, hein? Talvez esse negócio até suba para mais de 40 milhões de euros, e a gente vai continuar acompanhando aí. Qualquer novidade traz aqui para vocês. E chegamos ao assunto que todo mundo deve estar esperando, que é a questão do Jorginho. Não vai assinar pré-contrato, tá? Por quê? Tem a informação do Vene Casagrande, que ele voltou lá para a Inglaterra, vai se reapresentar ao Arsenal, tá muito feliz. A mulher dele gostou muito aqui do Rio de Janeiro, também tá muito feliz. Tudo encaminhado com o Flamengo. Mas, inclusive, ele tá já vendo, e aí a informação de bastidores aqui do Paparazzo Rubro-Negro, que ele já tá vendo carro e casa aqui no Rio. Mas não deve haver a assinatura desse pré-contrato. Por quê? Porque o Flamengo tem essa vontade que ele venha logo depois do último jogo do Arsenal, no dia 25 de maio. E isso é antes do fim do contrato dele com o Arsenal por lá. Então o que falta para anunciar? O Arsenal já disse que se ele não for para a final da Champions, vai liberar o Jorginho depois do último jogo. Falta o Flamengo entrar num acordo com o Jorginho. Antes eu disse que era com o Arsenal, mas não é. É com o Jorginho e com os empresários sobre esse valor que o Jorginho receberia por cumprir o contrato completo até 30 de junho. Então o Flamengo está negociando um ressarcimento e chegar num denominador comum aí de um valor a mais para o Jorginho receber por sair antes do contrato. E essa é a pendência no momento. É Flamengo e Jorginho. Essa pendência é a que falta para que o Jorginho seja confirmado no dia 25 de maio, depois de completar esse último jogo aí pelo Arsenal por lá.
E aí, nessa hipótese dele vir depois do último jogo na Premier League, não viria através de assinatura de pré-contrato, porque o pré-contrato serve para ele automaticamente ser jogador do Flamengo quando acabar o contrato com o Arsenal. Isso não vai acontecer porque, para ele vir depois do último jogo da Premier League, ele vai rescindir com o Arsenal. Então o contrato vai ser encerrado depois da última partida e aí ele vai assinar um contrato já definitivo com o Flamengo, iniciando já no dia seguinte da última partida da Premier League. Esse é o status, essa é a última atualização sobre o caso Jorginho, Flamengo, pré-contrato, contrato definitivo, chega em junho, chega em maio, tendência que chegue depois da última partida da Premier League, com assinatura já de contrato definitivo. Beleza? Por hoje era isso, lembrando mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo, para me ajudar a divulgar isso para cada vez mais pessoas. Compartilha também com os amigos e com a família. Comenta o que você achar sobre todos esses assuntos que a gente abordou aqui hoje. E me segue nas outras redes no @LucãoVital no Instagram e no Twitter. E no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.